Será possível mudar o estilo de vida, ter uma mudança de comportamento em 12 semanas? Pois esse é o Desafio 12 Semanas, o assunto dos Secas e Malhados de hoje. Bom, gente, ninguém melhor do que uma profissional de educação física para poder explicar um pouquinho mais sobre esse desafio 12 semanas. Olha, Anne, tu vai poder me esclarecer, porque assim, quando tu já fala desafio 12 semanas, já assusta. Mas o que se trata esse programa, enfim, essa proposta? O Desafio 12 Semanas, ele já tem 3 anos, tá? Ele é um trabalho em conjunto com a nutricionista Deise Rodrigues, tá? E na verdade ele é um programa de emagrecimento, mas o nosso objetivo não seria somente para emagrecimento, somente nas 12 semanas, tá? Ele seria na verdade para as pessoas mudarem o estilo de vida, para adquirir novos hábitos, tanto na atividade física, né, com a academia, né, com a gente, assim como com a nutricionista para adquirir novos hábitos alimentares também. Então seria para mudar um estilo de vida. E as pessoas quando chegam aqui, qual é o primeiro contato que tu tens? Digamos que falar sobre esse assunto sem assustar? Que foi exatamente isso que eu te falei, porque assusta, desafio 12 semanas. Como falar sobre isso? Na verdade, quando as pessoas elas procuram, a primeira pergunta que elas fazem é se funciona, né? Então, uma coisa que a gente responde é que funciona para quem realmente faz, né? Porque, na verdade, para funcionar, a pessoa ela tem que querer emagrecer. E não são somente aquelas 12 semanas. Na verdade, o nosso objetivo é que a pessoa ela continue depois, faz mais 12, ou se não continua com as 12 semanas, que continue fazendo a atividade física e continue tendo uma alimentação mais saudável. Então, o nosso objetivo ele seria esse, mudar um estilo de vida, mas que seja uma coisa para sempre e não permanentemente por um período de 4 semanas, de 8 semanas, de 12, sim que seja para a vida toda. Bom, Anne, pelo que se percebe muito, a questão do comportamento ela é fundamental, né? Eu sei que é baseado em alguns pilares, que é a questão da alimentação, da atividade física, mas tem que ter uma mudança de comportamento. Tem que ter uma mudança de comportamento, porque não adianta você querer resultados diferentes se você acaba fazendo sempre a mesma coisa, né? Então a disciplina nos treinos, tá? Reflete muito depois nos resultados e consequentemente se a pessoa vai fazer ou não, ou vai seguir o plano alimentar. Então, quanto mais a pessoa ela conseguir treinar, consequentemente os resultados serão melhores e ela vai conseguir fazer melhor também seguir o plano alimentar do nutricionista. Bom, agora vamos saber, mais homens ou mulheres procuram, hein? Mais mulheres, mais mulheres. A mulherada tá sempre querendo emagrecer, não adianta, a gente nasceu já, acho que pensando em emagrecer, a grande maioria, né? Tá sempre cuidando da alimentação. Mas sim, a característica que muitos homens estão procurando, né? Sim, tem muitos homens também, mas a maioria ainda são mulheres. E o perfil dessas mulheres são pessoas que, a maioria, que nunca fizeram atividade física, se querem entrar em uma academia, ou muitas delas que já fizeram, estão há muito tempo sem fazer, mas a autoestima é muito baixa, então elas pensam, isso não é um ambiente para mim, eu não vou conseguir, eu tenho filho, eu tenho aquilo, sabe? Então, a maioria mesmo ainda acaba sendo mulheres. Bom, agora vamos pontuar exatamente assim, para o pessoal entender. Desafio 12 semanas. Basicamente, o que a gente pode começar para as pessoas até entenderem um passo a passo? Como é o início, qual é o estilo de treino, né? E o resultado, e como funciona o acompanhamento. Então, os treinos aqui na academia,
Eles são no mínimo de 3 vezes por semana. Quanto mais a pessoa conseguir treinar, quanto mais a pessoa conseguir se movimentar, melhor, mas são no mínimo 3 vezes por semana. São individualizados, então cada aluno tem o seu treino, então eu monto o treino conforme o objetivo do aluno, que o objetivo em comum todo mundo tem o mesmo, que é o emagrecer, mas a meta, cada um tem uma meta diferente, tá? E essa meta ela é traçada então com a nutricionista Daisy, e durante então essas 12 semanas são 5 consultas com a nutricionista. Os treinos eles têm uma duração de 20 a 40 minutos. Isso depende das condições físicas de cada aluno, se tem alguém que tem alguma lesão, que é muito comum hoje em dia, né? Pessoas com lesão, com dor na coluna, dor no joelho e tal, mas os treinos eles têm uma variação de 20 a 40 minutos e cada dia é um treino diferente. Bacana, né? Então não tem essa de desculpa, tá? Enjoei do treino, né? Tem opções diferentes. E a gente tem aí um homem que serviu é o nosso exemplo, é um aluno, né? Ele está participando desse desafio 12 semanas. Eu queria, Anny, que tu contasse para nós como é que ele te procurou, qual é o grande objetivo dele, como é que está sendo assim? Ele não terminou ainda não, gente. Como é que está sendo esse processo? Sim, ele está na metade ainda do desafio. Ele veio até a gente através das redes sociais, que na verdade quem viu foi a esposa dele, né? Através das redes sociais. E daí eles vieram conhecer a academia, e daí ela começou a treinar conosco também, e ele começou a fazer o desafio. Em média, quantos quilos, assim, que seria o normal? Eu sei que cada pessoa é individual, mas em média, essas 12 semanas, se tu for muito regrado, tem uma quantidade de peso, mais ou menos, que dá em média? Não, isso varia muito de uma pessoa para outra, depende o quanto a pessoa ela gostaria ou ela precisaria emagrecer. Nós já tivemos alunos, homem que emagreceu 20 quilos em 12 semanas, depois disso ele fez mais 12 semanas que ele gostaria de emagrecer mais 10, depois ele fez mais 12 que seria para manutenção de peso, então depende muito, tá? Porque na verdade não seria somente o peso na balança, seria também a questão da composição corporal, né? Mas em média, assim, dentro do normal, que a gente diz que para emagrecer de uma maneira saudável, em média 10 quilos, assim, em 12 semanas, dá tranquilamente se a pessoa se dedicar bastante aos treinos e conseguir seguir o plano alimentar. Porque assim, não existe um treino milagroso, não existe uma dieta milagrosa. Tá? Então, assim, tem que ter muito foco, muita disciplina e tem que querer emagrecer, tem que realmente querer mudar o estilo de vida, né? Olha, gente, 10 quilos eu tô topando, desafio 12 semanas, até porque nesse período do ano, ó, todo mundo corre para academia, então, ó, já tô topando. Bom, Anny, vamos conhecer um pouquinho, então, desse teu aluno, saber o que trouxe ele, como é que tá sendo esse processo aí das 12 semanas que ainda não terminaram. Bom, gente, vamos conhecer um pouquinho então da história do Aldair, saber como é que está sendo esse processo de mudança, se é que está ocorrendo alguma mudança, hein? Quero saber se o estilo de vida mudou, mas basicamente, Aldair, o que te trouxe a participar desse desafio 12 semanas? Bom, o que trouxe eu participar do desafio foi mudar de vida, né? Então eu estava ficando muito pesado, né? Então eu vinha engordando um pouco a cada ano, né? Então eu cheguei num peso de 97 quilos. Então a partir daí eu resolvi mudar, né? Então com a ajuda da minha esposa, né? Então ela que me incentivou bastante a buscar então essa mudança, né? E então ela acompanhava, digamos assim, as redes sociais, então da nutricionista. Então ela já conhecia através do Instagram. E dela via bastante postagens assim do desafio, né? E ela sempre me falava, vamos fazer, vamos testar, vamos participar. E eu ficava postergando, né? Então, não que eu era sedentário, né? Eu jogava futebol, digamos assim, uma vez por semana. Lá de vez em quando corria, comprei uma bicicleta, então de vez em quando estava andando também, mas não estava sendo o suficiente, né? Eu precisava então uma mudança um pouco maior e precisava também mudar um pouco a alimentação. Então... É isso que eu queria saber, como é que era o teu estilo de vida e como está sendo agora? Vamos fazer esse comparativo. Tá.
O meu estilo de vida assim era de uma pessoa normal, mas que não tinha nenhuma regra assim para seguir, nem eu comia, digamos assim, não era muito de comer besteiras assim, mas eu comia coisas desbalanceadas, né? Eu comia bastante carboidrato, repetia geralmente a refeição, então isso acabava, digamos assim, prejudicando, né? E como eu não tinha também uma rotina bem pertinente assim de fazer exercícios diariamente, então isso acabava complicando e fazendo com que eu tivesse aumento de peso, né? E qual está sendo o maior desafio neste desafio 12 semanas aí? O que está apertando mesmo? Não, assim, por enquanto tá mais tranquilo daquilo que eu pensava. Eu achava que ia ser um pouco mais difícil, né? Mas assim, o maior desafio é manter, né? É tentar manter essa rotina. Às vezes te dá aquela preguiça de você vir na academia, mas quando você já está no caminho, você já esquece da preguiça, então já entra no automático, então, para entrar na rotina de fazer exercício, né? Então, não está sendo assim tão difícil. Eu achava que ia ser um pouco mais. E aquele futebolzinho continua, porque sempre do futebolzinho, isso a gente pode perguntar para os homens, que essa é uma pergunta que a gente não faz para as mulheres, mas para os homens a gente acha. Tem o futebolzinho e logo depois tem sempre o churrasco. A confraternização, eu não sei se é o teu caso, mas a grande maioria é um motivo para fazer uma confraternização e disso vem o churrasco e vem a cervejinha e tal. Tu tinha isso, tá conseguindo amenizar essa vida social que nos leva a desregrar um pouquinho? Sim, de vez em quando tem, né? Então eu participo do jogo de futebol, né? É sempre na quarta-feira, mas não é toda semana. Então geralmente é uma vez a cada mês que se tem uma confraternização. Claro, eu acabo tomando uma cerveja, às vezes comendo no churrasco, né? E até eu comentei isso para a nutricionista também, né? Do plano, porque assim ninguém consegue seguir 100% a rotina de alimentação que é passada, né? Você tem que seguir pelo menos 80%. É isso que eu venho procurando manter, né? De 80%, pelo menos manter aquilo ali e fazer bastante exercício que vai dar certo. E como é que tá aí já o resultado em termos de peso? Bom, quando eu comecei a fazer academia, eu estava com 97 quilos, né? Então isso já faz um mês e meio, né? Ontem eu tive avaliação, eu já estou com 90, então já baixou 7 quilos aí. Meu Deus, gente, olha só, um baita de um estímulo esse depoimento. O que você diria para o pessoal que está ali, ó, sentado, acomodado, achando milhões de desculpas aí? O que tu diria para eles? Bom, ficar sentado e ficar parado é pior, né? Então eu fiz isso por um bom período e o peso, a cada ano que passa, você vai ganhando mais peso, né? E depois é bem difícil reverter, então tem que chegar num ponto assim de acordar assim e resolver mudar, senão é pior. E aí, vocês vão topar o desafio? Pois esse é o objetivo do Secas e Malhados, trazer sempre informações e estimular a qualidade de vida. A gente volta na próxima semana.